Olá, professor. Esse trabalho, né, é a segunda avaliação da disciplina Controle de Processos, onde a gente tem um sistema multitanques, né, e os discentes foram, né, Jefferson Ribeiro e eu, Laís Barbosa. Então, pode passar, Jeff. A gente tem, né, inicialmente, esse sistema, né, que tem um arranjo de 4 tanques, onde a gente tem aberturas das válvulas 1 e 2, né, como variável de entrada, né, variável manipulada do nosso sistema. Além disso, a gente pode oferecer distúrbios, né, nesses tanques 1 e 2 embaixo, para ver como esse nível ele vai se comportar. E a ideia inicial, né, da primeira questão é justamente justificar, primeiro, o modelo que a gente vai utilizar para descrever esse comportamento, né, essa variação de nível do tanque 1, do tanque 2, e quais são as variáveis que afetam isso, ou seja, a abertura da válvula 1, a abertura da válvula 2 e o distúrbio 1 para o tanque 1, e a abertura da válvula 1, a abertura da válvula 2 e distúrbio 2 para o tanque 2. Então, nós temos aí 4 modelos, né? Primeira ordem, sem tempo morto, primeira ordem com tempo morto, segunda ordem sem e segunda ordem com tempo morto. Nós temos as equações características, né? As funções de transferências características desses modelos, e o que a gente fez foi propor distúrbios, né? Nessas válvulas e nesses distúrbios de saída, nessas vazões de saída, para entender realmente qual foi o modelo que melhor se ajustou. E a partir daí, a gente começar a controlar o nosso processo de acordo com parâmetros de sintonia. Então, o primeiro ponto será a identificação desse processo. Então, aqui a gente tem a malha de controle, né? Onde a gente tem aqui o set point, tanto para o tanque 1 e o tanque 2, de nível, né? A gente está falando de nível. A gente vai ter o controlador aí, GC1 e GC2, para cada um deles. E as contribuições, né, na elevação ou diminuição desse nível do tanque 1 e tanque 2, L1 e L2, ele vai ser dado por 6 funções de transferência, né? Falando do tanque 1, a gente tem o distúrbio 1, que é representado pela função de transferência G3, que vai dar aí o comportamento relacionado entre a vazão de saída desse tanque e o nível, e também a abertura da válvula C1, né, e C2, como isso vai influenciar no tanque 1. E a mesma coisa vai acontecer para o tanque 2. Então, a gente esquematizou aí nossa malha de controle a nível de entendimento para saber como esses distúrbios funcionam e identificação dessas funções de transferências G. Aí agora a gente tem, né, para o primeiro processo, onde a gente tem a variável manipulada, a abertura da válvula 1 e a variável de processo nível 1, para um processo de primeira ordem com o tempo morto, a gente tem esse comportamento, né? A gente percebe aí que logo no degrau, né, a gente teve degraus de 61,5, foi para 65, depois para 70, depois 75. A gente trouxe degraus aí de magnitude 5 e percebeu como o nosso sistema se comportava, né? Em branco aí a gente tem o sistema e em amarelo a aproximação, né, do modelo. Esse foi para um modelo de primeira ordem sem tempo morto. Pode passar? A gente vai ver para a segunda ordem com tempo morto, né? Como foi que respondeu ali próximo do distúrbio, ele já modulou melhor. E aí agora para a segunda ordem com tempo morto e sem tempo morto. E agora a gente vai ver os parâmetros, né? Avaliar esses parâmetros entre eles, né? Como foi que a abertura da válvula 1 influenciou no nível do tanque 1. Então, a gente vai ter aqui, observando os parâmetros, né, na verdade, o arranjo desse sistema, inicialmente a gente pensaria que seria um modelo de primeira ordem. Só que, percebendo que o nível do tanque, né, com a influência da abertura da válvula 1, ele não ia responder de forma instantânea,
e também tem 2 tanques em série, a gente percebe que o comportamento ele vai ser um comportamento ideal, né, de segunda ordem, modelado de segunda ordem, como a gente pode ver aí pelo coeficiente R quadrado, que o melhor ele foi segunda ordem com tempo morto, né, de 0,9992. Então, idealmente, esse sistema ele poderia ser modelado como segunda ordem com tempo morto, mas a nível de sintonia, né, dos modelos de sintonia que são adequados para a primeira ordem e em comparação também com o resultado de modelo de primeira ordem com tempo morto, nós tivemos um resultado satisfatório para a primeira ordem, né? Então a gente adotou esse modelo de primeira ordem com tempo morto, né? O coeficiente de ajuste R quadrado foi bem próximo, 9991, e o com tempo morto 9992. Então a gente viu também que a soma dos erros também foi próxima. Então, sendo assim, a gente adotou primeira ordem com tempo morto para descrever a função de transferência que relaciona a abertura da válvula 1 com o nível desse tanque 1. Isso foi realizado também para a abertura da válvula 2, né? Aí a gente tem válvula 2 sendo a variável manipulada e o nível 1 também, né, impactando como essa válvula 2 vai alterar o nível 1. A gente plotou esses gráficos, a gente viu que teve um certo distúrbio assim no sistema, né, ele não responde tão linear como a gente viu lá com a abertura da válvula 1, mas ele também se ajusta muito bem. Então, quando a gente chega nos parâmetros, a gente pode fazer... Pode passar, Jeffrey? A gente pode fazer a mesma análise, né? Percebe que a segunda ordem com tempo morto apresenta o melhor coeficiente de ajuste, né? E os menores erros também, né? Ou seja, o modelo que a gente propõe, ele está adequado realmente ao sistema real, sistema físico que está acontecendo, mas a nível de simplificação de sintonia, né? Que a gente vai utilizar, a gente preferiu absorver os parâmetros encontrados assumindo um modelo de primeira ordem com tempo morto. Agora, a gente fez não mais, né, o distúrbio saindo das válvulas, interferindo no tanque 1, agora a gente fez o distúrbio saindo diretamente do próprio tanque 1, né? Então, a abertura da válvula passaria primeiro por um tanque até chegar ao tanque que a gente está analisando o nível. Então, a gente observou que não seria instantânea, né? Então, teve esse tempo morto aí. Agora, a gente vai ver que o distúrbio, ele vai ser direto, né? A vazão de saída vai ser diretamente nesse tanque que a gente está estudando. Então, a gente espera que seja um comportamento mais rápido. Então, a gente teve aí a gente aumentou, né, a vazão de saída de 1,5 para 2, depois de 2 para 2,5, e observou o comportamento também do nível do tanque. Ele vai diminuindo gradativamente. Então, para a primeira ordem sem o tempo morto, né, primeira ordem com o tempo morto, os ajustes são muito próximos. Segunda ordem também com e sem o tempo morto. Quando a gente vai para os parâmetros, a gente observa que primeira ordem, sem tempo morto, ele consegue satisfazer, né, muito bem os nossos parâmetros, porque ele tem uma soma dos erros quadrados mínima, né, em comparação com o primeira ordem com o tempo morto, né, 0,133, e o com tempo morto 0,1982. Então, e também tem um bom coeficiente de ajuste. Então, para esse modelo do distúrbio, diretamente, né, por ser uma variável que afeta instantaneamente, né, o nível do tanque, a gente optou por escolher o modelo de primeira ordem sem tempo morto, né, para fazer nossos critérios lá de sintonia lá na frente. Então, em relação à nossa válvula, né, ou em relação ao nosso tanque 1, a válvula 1, a válvula 1 e a válvula 2, ela apresentou comportamento sem tempo morto, com tempo morto, perdão, e o distúrbio 1 sem o tempo morto. Aí a gente repetiu o mesmo processo, né, válvula 1, válvula 2, distúrbio 2, agora analisando o tanque 2, né? Então, a gente pode ver aí os coeficientes de ajuste, né? Então, a gente percebe também que segunda ordem com o tempo morto representa
ajuste entre todos, porém, é muito próximo de primeira ordem com o tempo morto, e por isso a gente mantém o mesmo critério lá para o tanque 1, né? Escolhendo essa função de transferência de primeira ordem com o tempo morto para representar o comportamento, né, a influência da abertura dessa válvula no tanque 2. Isso foi feito para a válvula 1, para a válvula 2 e também para o distúrbio 2. Né? Então, a gente pode ver aí, vocês podem passar e pausar, né, se precisar ver o vídeo, mas a ideia se mantém. Né? Então, o C2 do tanque 2, a gente percebe aí também valores bem próximos, né, de coeficiente R2, então mantemos também a escolha do primeira ordem com tempo morto. E, finalmente, o distúrbio 2, né, a influência dele em relação ao nível do tanque, quando a gente compara os nossos parâmetros, a gente vê que o primeira ordem sem tempo morto, ele já responde de uma forma satisfatória, sendo a função de transferência escolhida para representar esse comportamento. E aí, agora que a gente já definiu, né, quem são G1, G2, G3, G4, G5 e G6, baseado nessa análise, nessa identificação, a gente pega aqueles valores, né, os valores de ganho de tempo morto e de constante de tempo, e representa, né, essas relações entre o nível e a abertura de uma válvula, o nível e a abertura de outra válvula, e também os distúrbios. E são essas funções que a gente vai utilizar daqui para frente na parte que a gente for controlar esse processo, né, para sintonizar. Então, a partir de agora, a gente vai falar agora da ação desse controlador para entender como ele funciona, e depois a gente vai entender os métodos de sintonia que a gente utilizou. Então, como o Laís acabou de dizer, o controlador ele pode ter dois tipos de ação, tanto uma ação reversa quanto a ação direta. Se formos olharmos rapidamente para o sistema do tanque, percebe-se com o aumento do nível do tanque, ou seja, um aumento no sinal de entrada desse controlador, que pode acontecer, por exemplo, por uma diminuição nessa vazão de saída aqui, nesse distúrbio. Então, aqui o controlador na posição ação reversa, em que o ganho é positivo. Então, havendo um distúrbio de 1 metro cúbico para meio metro cúbico, provoca uma diminuição no nível do tanque e, consequentemente, o controlador ele manda um sinal para a válvula para que ela diminua a sua abertura, porque o nível aumentou e a diminuição da válvula ela provoca uma diminuição na entrada do fluxo e, consequentemente, esse efeito de corrigir o nível do tanque que está sendo controlado. Então, nessa ação reversa, significa que um aumento na entrada do sinal que o sensor transmissor envia para o controlador resulta na diminuição da saída desse controlador, que é justamente na diminuição da abertura da válvula. Então, aqui está mostrando que o controlador na ação reversa, ele consegue controlar o processo com esse distúrbio. Já o controlador na ação direta, realizando a mesma perturbação, ou seja, modificando esse fluxo de 1 metro cúbico para meio metro cúbico, que resulta no aumento do nível, se esse controlador estiver selecionado como direto, ou seja, com ganho negativo, o que vai acontecer é o nível aumentar de uma forma muito considerável, justamente porque nessa ação direta, o controlador ele vai enviar um sinal para o elemento final de controle, que é a válvula, para abrir, fechar essa válvula e, consequentemente, o nível vai continuar aumentando de forma descontrolada. Então, para esse processo, a ação do controlador deve ser reversa. Aqui está mostrando a conclusão que se tira, tanto a partir dos fundamentos teóricos, quanto em relação à simulação que foi feita na malha de controle. Então, quando ocorre um aumento no nível de líquido nos tanques 1 e 2, o sensor transmissor envia um sinal para o controlador
o qual compara o novo nível com o nível valor do set point e envia um sinal para o fechamento da válvula do tanque superior, de modo que a diminuição da vazão de entrada de líquido no tanque e, consequentemente, consegue controlar o processo. Então, essa seria a ação reversa do controlador com ganho proporcional positivo. E aqui já iniciamos a parte, né, das sintonias de controladores. Isso. Como o Jefferson falou, né, é importantíssimo a gente entender a ação do controlador para saber como ele vai atuar, né, nesse sistema. Então, entendendo, né, definindo que ele atua de forma reversa, né, a gente vai agora pensar nos métodos de sintonia, né, para esse ajuste do controle, né, desse processo, ele seja o mais rápido possível, né, para que o nosso processo ele não sofra tantos distúrbios assim, ou que ele demore muito de ser controlado, né? Então, o primeiro método aqui é o método de Ziegler-Nichols, que é um dos mais utilizados, né? E ele utiliza o método de decaimento de 1/4 por ganho final. Então, a gente tem esse distúrbio aí, né, mostrado na figura, e aí ele faz com que esse offset aí, ele diminua, né, tem um decaimento de 1/4. Então, a proposta do Ziegler-Nichols é para fazer esse ajuste, né? Então, é um método de sintonia onde a gente faz a determinação dos parâmetros do controlador em malha aberta, né? E aí a gente utiliza, né, essas funções de transferências de G1 e G2 para saber como tá sendo esse controle utilizando esse método, né? Então a gente pode passar, Jeff. E só complementando aqui, a escolha do método de sintonia, ele se baseia tanto nas características da malha do processo, quanto em relação àquilo que se deseja obter. Então, se o objetivo é ter uma resposta com decaimento de 1/4, eu tenho o método de Ziegler-Nichols. Então, eu tenho outras formas. Se eu desejo que não tenha um sobrelevado, que é um overshoot, então depende tanto da característica do processo quanto a resposta que se deseja obter. E as funções de transferência que são escolhidas são justamente aquelas que possuem os valores mensuráveis, como aqui eu tenho um controlador, preciso definir os parâmetros desse controlador, então eu vou utilizar a função de transferência que relaciona a saída mensurável controlada, que é o nível, com a entrada, que é a abertura da válvula. Então, é a partir dessa função de transferência para o tanque no nível 1, ou para o tanque no nível 2, seria o G4, que eu vou utilizar para poder utilizar nas equações de sintonia, utilizando a malha aberta, que é quando o controlador está na posição de automático. Boa. E aí, sabendo disso, né, a gente tem essa tabela que mostra realmente como a gente faz esses cálculos. Então, a gente tem um termo que é chamado de incontrolabilidade, né, esse fator aí, que é o tempo morto dividido pela constante de tempo, e para o método de Ziegler-Nichols, vai existir realmente uma estabilidade, esse método vai se aplicar, vai apresentar um bom ajuste, se esse fator estiver entre 0, né, 0,1, 0,10, né, 0,1 e 0,5. Então, estando aí dentro, é possível utilizar esse método. Então, para isso, a gente tem, para um controlador PI, né, tem como calcular o ganho proporcional, o tempo integrador e o tempo derivativo, né? O derivativo para PI não tem, mas para o PID tem. Então, a gente tem todos esses parâmetros, utilizando, como o Jefferson falou, aquela função de transferência mensurável, né? A abertura da válvula respondendo com o nível. A gente faz essa relação, tempo morto sobre tal, substitui aí e acha os parâmetros de sintonia para o controlador Ziegler-Nichols. E aí foi o que a gente observou, né? O que a gente teve? No nosso caso, a gente escolheu o tanque 1, né? Para observar, fazer essa sintonia, e pensou no problema regulatório, né? Que é aquele que você vai minimizar os distúrbios causados. Então, qual foi o distúrbio que a gente fez? A gente aumentou
a saída do tanque de 1 metro cúbico por segundo para 1,5, e depois retirou esse degrau, né, e retornou de 1,5 para 1. E aí, o que foi que a gente viu? A gente viu o nível aumentando de 3,5, isso para o problema regulatório, foram essas condições que a gente utilizou de distúrbio. Já para o problema servo, que é aquele que faz com que a malha ela alcance um novo set point, né, um outro lugar, né, de estado mesmo, a gente tirou ela de 3,45, que seria o set point do nível dela, e aumentou para 4. Né? Então, quando a gente fez isso, para o controlador, para a sintonia Ziegler-Nichols, a gente obteve esses parâmetros aí, isso para o tanque, né, PI, PID, né, a gente teve aí KC, tal I, tal D, e fez também para o tanque 2, né? E a gente observou esses parâmetros. Graficamente, o que a gente observa? Essa faixa inicial aí, a gente tem um problema regulatório, né? Onde você observa aqui um aumento, né? A abertura a abertura da válvula 1, ela vai fazer com que aconteça uma diminuição, né? Desse nível 1, mas aí o controlador, ele volta ao set point, que foi de 3,5, e depois a gente teve uma diminuição, né? A gente tinha um aumento da abertura da válvula, depois a gente diminuiu essa válvula, ainda utilizando o problema regulatório para ver como o Ziegler-Nichols atuava, tanto em aumento quanto na diminuição dessa questão da abertura da válvula, né? E a partir aí de 260, por aí, a gente tem a mudança para um problema servo, né? Onde a gente tem uma mudança agora do nosso set point, que antes era um nível de 3,5 e foi para um nível 4. Então, o que a gente observa aí no nível? Ele oscila um pouco, né? Ele demora um pouco para responder, ele não responde imediatamente, logo após o degrau, ele oscila um pouco, e depois, lá para 300, 320, por aí, ele começa a estabilizar, né? Então, essa foi o comportamento que a gente observou para a sintonia utilizando o método de Ziegler-Nichols. Isso para o controlador PI. Quando a gente utilizou o controlador PID, o que a gente observou? A gente observou na saída, né, no nível, a gente observou praticamente a mesma coisa, né? Teve uma oscilação diferente no problema servo, teve um overshoot, né? No regulatório não teve esse overshoot, mas o que realmente foi danoso para a gente foi essa saída, né, oscilatória na válvula, né, no controlador que vai alimentar a válvula. Então, essa saída do controlador, ela precisa ter uma saída mais estável. Então, se a minha válvula, que é o meu elemento final de controle, está recebendo um sinal que oscila bastante, isso vai fazer com que a vida útil do meu equipamento ela seja comprometida. Então, posso perder a integridade mecânica, né, do equipamento. Então, sendo assim, para uma sintonia de controlador Ziegler-Nichols, é mais adequado utilizar o PI do que o PD, mesmo eles tendo uma resposta até mais rápida, né, do que o PI, por conta dessa saída aí na variável, né, manipulada aí que a gente teve da abertura da válvula ser muito oscilatória, a gente preferiu utilizar, por enquanto, né, o PI. Então, a gente vai avaliar isso para os próximos métodos também. Isso, até porque as características da malha de fluxo é de respostas mais rápidas. Então, são malhas que têm ruídos, quando, por exemplo, em relação ao PI, o proporcional integral, há esses ruídos aqui, mas eles são bem mínimos. Então, quando se aplica ao controlador com essa contribuição derivativa, ele amplifica esse ruído. Então, essa resposta mais rápida vai ter um ruído mais amplificado, que é bem notório quando se observa o controlador PI e o PD, que foi justamente o que ele estava falando, dessa oscilação cada vez maior dessa abertura de válvula. O segundo método de sintonia é o método da integral ponderada no tempo do erro absoluto. Então, aqui
As características dessa sintonia de controladores não é mais em relação à proporção, né, de decaimento, mas sim em relação à soma mínima dos erros em relação ao tempo. Então, o que se faz é justamente um cálculo de integral, de modo que esse erro é acompanhado durante toda a trajetória do processo, diferentemente do método anterior, em que se tinha pontos, que era justamente uma característica de proporção de declínio. Aqui temos uma ação mais completa, porque avalia a integral do erro, e esse erro ele está em módulo, né, porque justamente o objetivo é minimizar esse erro. Então, tendo esse valor aqui negativo, ele acaba contribuindo para minimizar. Então, o que se deseja ter esse módulo mesmo, e essa ponderação no tempo, que é justamente para acompanhar esse processo. Então, é uma outra característica de sintonização, essa figura que mostra como esse erro ele varia tanto para uma entrada em distúrbio na própria variável, quanto em relação à mudança no set point. Então, a característica desse método, dessa sintonia, é justamente ter equações características tanto para o problema regulatório quanto para o problema servo, aplicado sempre para uma função de primeira ordem com tempo morto, e aqui está mostrando os resultados desses parâmetros que foram calculados com essa sintonia. Então, ela apresenta uma faixa de aceitabilidade, digamos assim, com esse fator de controlabilidade de 0,1 até 1. Então, já é um pouco maior quando comparado com o método de Ziegler-Nichols. E aqui temos a resposta para essas duas situações. E é um processo muito mais lento quando comparado com o método anterior. Apesar de que quando houve a perturbação aqui em relação a esse distúrbio, a válvula não tem essa oscilação. Então, ela vai abrindo de forma gradativa até uma posição de ajuste do nível do tanque. Então, o mesmo também se observa quando tem esse retorno, e aqui em relação ao problema servo. Aqui foi utilizada uma equação para o controlador, e aqui foi utilizada uma outra equação, porque são características operacionais diferentes. Então, é um método que não tem tanta oscilação assim. Então, isso é uma característica, apesar de ser uma resposta mais lenta, mas se desejar um processo em que ele não oscile tanto, então é um método também ideal. Mas em relação ao método anterior, o outro responde de uma forma mais rápida, né? E com relação ao proporcional integral derivativo, percebe-se que são respostas que atingem o set point mais rápido por conta dessa ação derivativa mesmo, mas em compensação há uma amplificação desse ruído que torna esses percentuais de abertura de válvula muito mais, e tem uma faixa muito maior. Então essa oscilação também não é adequada por dessa amplificação de ruído. O outro método é o método CHR, né, que foi desenvolvido por Chen, Rones e Heswick. Ele tem como também uma referência a análise do método de sintonia de Ziegler-Nichols, onde se constrói um gráfico, né, para se avaliar a relação entre o produto das constantes do ganho do processo e do ganho do controlador com relação a essa razão R aqui, que é a razão entre as constantes de tempo, e se tem curvas, regiões onde se tem características mais adequadas para cada tipo de sintonização. Nesse tipo de sintonia, o objetivo é se ter uma resposta mais rápida, sem overshoot. Então, existem processos em que não se deseja ter um overshoot, esse sobrelevado, que é comum para o método do Ita e também Ziegler-Nichols, ou se tiver um overshoot para com um valor de 20%. Então, observa que nesse processo aqui, quando se tem um processo ótimo, sem sobrevalor, tem-se uma constante de o produto dos ganhos, ele é muito pequeno, então isso confere maior estabilidade da malha, enquanto que à medida que esse ganho vai aumentando, ele vai se aproximando desse limite de estabilidade. Então, também tem as equações, né, para o problema servo, para o problema regulatório e para o problema servo com 20% de overshoot. Então, aqui está mostrando as tabelas, mostrando com os parâmetros que foram calculados para esses parâmetros de sintonia. Então, aqui
mostra que, na verdade, não há um overshoot. Então, observa que com essa perturbação aqui, a válvula também ela não oscila, né? Então, ela vai diminuindo, abrindo a mais sua abertura, fazendo esse ajuste de uma forma mais lenta. Então, aqui também, em relação ao problema servo, ela consegue atingir a estabilidade sem ter esse valor de sobrelevado, apesar de ser mais lento. Então, aqui mostrando também os casos anteriores em relação à amplificação desse ruído, né, que acontece com o problema derivativo. E aqui foi em relação ao problema servo com o controlador proporcional integral com 20% de overshoot. Então, observa que para essa situação aqui, tem-se aproximadamente aqui 30 minutos, já se consegue atingir o valor, ou seja, a malha consegue ser controlada para o novo set point. Então, é interessante esse método Sintonia CHR, quando o problema também ele for de natureza de servo, ou seja, quando se tem uma malha em que o servo ele é bastante utilizado, então é uma opção também utilizar ele. E o derivativo é aquela mesma situação das amplificações, né, dos ruídos que causam essas variações mais intensas nos percentuais de abertura. Dando continuidade, né, mais um modelo, tem um modelo aí desenvolvido por Correncon, né, onde o critério de desempenho dele, assim como os Ziegler-Nichols, né, também tem a razão de decaimento de 1/4. Nesse caso, a gente faz um adendo porque o Correncon ele é utilizado normalmente quando tem tempo morto muito elevado, né, mais elevado. Então, tem essa relação aí do fator de o tempo morto sobre a constante de tempo, né, que é o fator de incontrolabilidade, maior que 0,3, e ele apresenta um desempenho razoável, né, a faixa dele entre 0,6 e 4,5, apresenta uma robustez ruim para uma relação menor que 2, né, e o objetivo mesmo desse método é a sintonização para uma resposta de decaimento de 1/4 com valores altos, né, de tempo morto. Então, quando a gente utiliza esse método, a gente esperaria, né, inicialmente, que o tempo de resposta, né, o tempo morto para que o sistema reagisse para o método Correncon se adequar muito bem, seria um tempo morto alto, o que a gente não vê no nosso sistema. Então, quando a gente usa, né, pode passar, Jeff? Quando a gente usa essas equações, né, para o proporcional integral, proporcional derivativo, a gente vai achar nossos parâmetros, né, de Kc, tal I, tal D, mas no momento que a gente plota isso, né, vai observar a resposta gráfica disso, a gente observa que há um descontrole. Então, o que é que pode ter acontecido? A relação, né, do fator de incontrolabilidade caiu fora dessa faixa, então fazendo com que esse método de sintonia ele não se adeque para ajustar, né, para modelar, controlar, no nosso caso, o nosso processo multitanque. Então, o Correncon, ele não seria, né, utilizado para as nossas próximas análises. Então, quando a gente fala de um problema servo, de um problema regulatório, como Jefferson falou aí, se a gente está falando de um problema servo, o CHR, ele, com 20%, né, de overshoot, ele apresenta um resultado bem satisfatório, que em 30 minutos ele já começa a responde de um tempo mais rápido. Se a gente está falando de um problema regulatório, aí a gente vai comparar entre Ziegler-Nichols e os outros, né, não pensando mais no Correncon. Por quê? Esse aí foi para o PI, né? Então a gente teve uma variação, né? No PID, a gente conseguiu até ajustar, né? O controlador, ele atua, só que, como a gente falou, né? Esses ruídos na saída do sinal que vai para a válvula, ele não é recomendado, né? Então, por isso, a gente desconsidera o Correncon como um modelo válido para representar nosso sistema físico. E aí a gente teria, né, essa comparação aí entre
os processos de sintonia, né? Para um controlador PI, né? Assumindo que a gente utilizou o PI, que não tem as oscilações na saída da válvula, e a gente percebe, né, como a gente foi analisando, que o Ziegler-Nichols, ele é o que apresenta melhor resultado, né, que responde mais rápido a um problema regulatório, ou seja, estou aumentando a vazão de saída do meu tanque, como é que esse controlador está atuando na válvula. Então, ele atua rapidamente, né? E para um problema servo, a gente percebeu que foi o CHR, né? Que era o melhor método de sintonia. Então, quando a gente entende a ação do controlador, entende o método de sintonia que a gente vai utilizar, fica mais fácil a gente fazer com que o sistema que a gente está modulando, ele realmente se aproxime muito mais daquele sistema físico quando a gente reúne essas informações, né? Sem o controlador PI e o método de sintonia adequado a depender do tipo de controle que você está usando. Isso. Na verdade, o CHR seria para o servo nesse daqui, Pro né? servo, né? Do 20% de overshoot. Né? Que ele teve uma resposta que esse aqui é o do sem overshoot. Sem Mas essas overshoot, conclusões né? mesmo que tiramos. Isso. Beleza. E aí, agora, a gente fala um pouquinho, né, acho que a quarta questão, que fala do efeito WINDAP e o anti-WINDAP. Então, primeiro, entender o que é esse efeito, né? Então, quando a gente tem um valor, né, da variável de controle, ela atinge um limite máximo, ou mínimo, né? No nosso caso, pode ser um limite máximo, que seria a abertura da válvula, né? O atuador, ele vai saturar. Então, o sinal que a gente está mandando para ele, ele vai continuar mandando, porque a gente tem uma parcela integradora. Então, ele vai continuar, mesmo se não tiver, se fisicamente isso não for possível. Ou seja, a gente manda uma mensagem, né, um sinal para a nossa válvula, além do que ela consegue suportar. Então, o que a gente propôs aqui? Né? A gente teve uma mudança no set point de 3,45 para 9, né? O nível jamais vai conseguir chegar a 9, então ele tem um nível máximo que ele consegue, mas o controlador ele vai seguir mandando o sinal para a válvula, né, de abertura. A válvula já está em 100%, é como se ela estivesse em 110%, 100x%. Então, isso, no momento que a gente retorna para o set point, essa faixa que ela ficou saturada, né, é o que a gente chama de efeito WINDAP. Então, quando a gente vai observar aí o degrau que foi dado, né, foi dado um degrau de 3,5 para 9, e depois foi retirado, né, de 9, voltou para 3,5. Ali no momento, mais ou menos, de 150 minutos, né? Entre 150 e quando o processo realmente começou a atuar, lá em 320, por aí, existia um delay que a gente ficou praticamente sem ação do controlador. O controlador não estava atuando. Por quê? Porque ele estava desaturando, né? Saindo desse processo de saturação, que é esse efeito WINDAP, que é realmente quando essa saída atinge o valor máximo que ela pode atingir, mas a parcela integradora ali continua atuando, causando realmente a soma, né, desses erros. Então, por isso que a gente percebe essa saturação. Isso é o efeito WINDAP. Então, o efeito anti-WINDAP é justamente para minimizar essa questão da parcela integradora. Então, no programa, ele dá essa opção, né? Tanto de colocar o integrador com o WINDAP e sem o WINDAP. Quando a gente observa sem o WINDAP, no momento que a gente retira o distúrbio, né, o degrau, o processo responde quase que imediatamente, né? Então, o que é que isso acontece? É como se, no efeito anti-WINDAP, né, quando ele chega na faixa de saturação, ele desligasse a parte integradora. Então, a parte integradora ela não fica ali, ó, somando aquela parcela do erro que vai justamente causar essa saturação do nosso controlador. Então, por isso que quando o efeito WINDAP está ativo, a gente consegue, né, colocar um set point além
realmente do que a condição permite, mas quando esse set point ele é retornado para uma condição que o processo consegue descrever, a malha, né, o controlador, ele não apresenta tantos efeitos, né? Ele responde de uma forma mais rápida. E por fim, que é a última questão, em relação da avaliação da parcela derivativa aplicada, tanto à variável de processo quanto ao erro. Então, para isso, foram plotados, né, no Excel 2 gráficos. O primeiro em relação ao nível, em função do tempo, utilizando o controlador PID, sintonizado com os Ziegler-Nichols. E aqui mostrando que quando há um distúrbio, com o aumento daquela vazão de saída, há uma diminuição do nível, e com a ação do controlador ele vai promover a restauração, a manutenção desse nível no mesmo lugar. E esse gráfico aqui é um gráfico que relaciona a variação do erro no tempo. O erro é a diferença entre o valor do set point, que é fixo, que é de 13,45, e o valor da variável de processo. Então, como observar aqui a influência dessa parcela derivativa? Então, quando se aplica um distúrbio, esse nível começa a diminuir. Então, à medida que esse nível começa a diminuir aqui, próximo aqui de 20 minutos, o erro ele começa a aumentar, porque a diferença do set point com o valor da variável de processo aumenta, se torna maior. Então, no controle proporcional integral derivativo, essa restauração, digamos assim, essa ação do controlador, o ganho proporcional, ele é proporcional ao erro, e também a ação integrativa também. Então, o que acontece? Nesse processo, ocorre uma ação pequena do erro, das contribuições de proporcional e integrativa, e em relação a isso, essa inclinação aqui ela é bastante intensa, de modo que a parte derivativa ela se torna mais alta em termos da derivada. Então, isso vai contribuir para que essa parcela derivativa ela indique a inclinação desse erro, ela dá uma tendência do aumento desse erro. Então, vai indicando que, à medida que vai aumentando aqui esse erro, o controlador entende que está se distanciando do valor do set point. Então, nesse processo aqui, a válvula tende a diminuir cada vez mais, por conta dessa contribuição aqui da derivada ser muito maior. E, consequentemente, também vai aumentando a parcela, tanto proporcional quanto integral. E quando chega mais ou menos nesse ponto aqui, ocorre a diminuição do erro. Então, consequentemente, aqui a derivada, que é essa inclinação aqui, ela se torna menor, ela se torna negativa. Então, indicando que naquele processo o erro ele está diminuindo. Então, se ele está diminuindo, essa parcela derivativa ela começa a subtrair dos valores, assim, o valor proporcional integral, ela começa a diminuir cada vez mais esse valor, e aí fazendo com que o processo ele retorne ao seu valor do set point. Então, essa a influência derivativa é justamente em relação à direcionalidade mesmo do erro, dando uma tendência se o erro está aumentando ou diminuindo, em que intensidade ele está se distanciando, e isso é utilizado no efeito de correção. Então, essa foi a análise feita em relação a esse aspecto. E aqui foram as referências principais utilizadas, a